Muito boa noite. Hoje é que dia? Hoje dia 9, a Páscoa. 9 de abril, Páscoa. A gente estava aqui ontem numa janta e eu já estava querendo gravar com essa mulher que tem uma história de superação incrível. Inclusive já vai pegando o lenço aí e com certeza você vai chorar em algum momento. E aí eu falei, eu não sei quando eu vou voltar, porque eu vou sair daqui segunda, então vamos gravar de uma vez. Mas amanhã, Páscoa? Sim, Páscoa! Ainda mais com esse significado de ressurreição. E aí a Vânia vai contar a história dela de superação, onde ela realmente renasceu, ganhou uma nova vida. Exatamente, bem isso. Então, pode se apresentar aqui pra galera e contar um pouquinho de quem é Vanessa. E eu adoro essa pergunta, quem é você? As pessoas têm dificuldade pra responder, né? Ou melhor, se a gente fosse responder sem falar o nosso nome, sem falar com quem que a gente trabalha, sem falar o que a gente tem. Exatamente, é difícil. Pode ver, quando eu pergunto pra alguém quem é você, a pessoa fica pensando e buscando, porque tem essa dificuldade, né? Que aí vai na nossa conversa de autoconhecimento. Eu sou a Vanessa Moleri Pereira, eu digo os dois porque sou metade minha mãe, metade meu pai, 50% cada um. E hoje eu sou uma mentora de vida sistêmica, de negócios sistêmicos. A minha ideia, meu propósito não era esse, eu sou formada em Direito, eu queria muito ser juíza do trabalho e eu estava me preparando para isso, mas foi onde tudo aconteceu. Então a Vanessa, ela é muito sonhadora, ela tem muitos medos, né, das próprias sombras, mas ela é tão curiosa que ela quer saber que sombras são essas que realmente assustam, até aquilo não assustá-la mais. Porque a nossa sombra nos ajuda a evoluir. Nós precisamos abraçar nossas sombras e não querer fugir delas, não é? Então eu sou assim, eu sou muito curiosa, eu sempre quero estudar o que está acontecendo, tanto é que na minha vida, todo o processo que eu passei, o mais desafiador, eu queria saber onde estava Deus e onde estava a ciência, onde era congruente os dois. Então a Vanessa, ela tem um lado muito doce, calmo, que as pessoas até confundem às vezes, né, achando que é boba demais, ingênuo demais, mas também tem um lado muito forte. Eu tenho certeza que eu sou hoje uma mulher... se é forte, gente. Gente, vocês vão se preparando, porque se eu vi uma mulher forte, ela não é à toa que eu tô trazendo ela aqui, que eu falei, cara, como assim você não contou ainda essa história? É digna de um documentário na Netflix. Minhas amigas falam, eu tenho uma amiga que fala, a tua vida deveria ser uma série da Netflix. E seria aquela que a gente ia ficar a madrugada inteira assistindo, porque quando você acha que a Vanessa vem alguma coisa. Não sempre. Gente, a gente aqui só ia gravar hoje, a gente tá 3 horas conversando, que cada vez descobriu uma coisa nova, eu compartilho também, porque eu sei que ela é uma pessoa que vai entender, então a gente tava aqui conversando. Mas vamos lá, onde tudo começou, né? Que foi o que realmente mais me chamou a atenção pra dizer assim, tu precisa contar essa história. O que foi o grande marco da tua vida que fez tu renascer, que fez tu realmente ganhar uma nova vida? Foi essa sensação que tu teve, né? Sim. Eu ganhei uma nova oportunidade. Isso, foi assim que aconteceu. Como se uma outra Vanessa que estava guardada dentro de mim nasceu, né? Antes disso vieram outras coisas que foram somando, porque a gente estava falando que tudo é psicossomático também, né? Então eu estava em um relacionamento abusivo. Ali onde tudo começou. Onde tudo começou. E só quero só um pouquinho antes de começar. Vocês já me acompanham aqui no canal e nas redes sociais, sabem o quanto que eu defendo o poder da mente, o quanto que eu defendo a lei da atração. E chame do que você quiser, lei da ação, lei do pensamento positivo, lei da energia, sabe? Pode chamar do que você quiser. Isso existe. E a medicina não sabe explicar muitas vezes. Por isso que eles dão diagnósticos e aí se você não compreende que tem algo maior, você aceita. Mas a Vá não aceitou. É isso que você tem que entender bem. Agora vocês vão ver em diversos momentos o quanto que o poder da mente dela fez a diferença, o quanto que é uma mentalidade positiva, o quanto que, né, esse algo maior guiando, esse mundo espiritual que muitas pessoas duvidam. E a fé, principalmente a fé. A gente fez uma oração antes de começar para que todo mundo que chegasse nesse vídeo, as pessoas que precisam ouvir, estivessem aqui. Eu sei que você não está aqui por acaso. Então você pode estar passando por alguma coisa na sua vida, um período difícil, ou algum dia vai passar e você vai lembrar disso aqui. E o quanto que a fé vai fazer diferença na sua vida, não importa o que digam, se já caso que não dá mais tem que fazer, seja de você um familiar, um amigo, né, uma pessoa próxima, sabe? Não duvide desse algo maior, de Deus, sabe? Do seu pensamento, da força da sua mente.
Isso, que lindo, né? Lindo. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite e por me incentivar tanto a ir para minha rede social, para o Instagram e falar da minha vida, porque hoje quem entra, hoje eu não sei hoje que tá, né, que a pessoa tá assistindo, mas hoje quem entra no meu Instagram não tem lá a minha história, né, e o quanto é importante a gente falar também, mas lembrando que eu não estou no papel mais de vítima, né. Eu sou a protagonista da minha história, mas o quão é importante a gente falar para que os outros não precisem passar nem pela metade do que eu já passei. Aprender com os outros, né? Com a dor dos outros. Então, assim, muito obrigada pelo convite e por insistir e me incentivar tanto a falar. Bom, então tudo começou num relacionamento abusivo, que aí isso é uma outra história, não sei se a gente deve falar sobre isso aqui. Pode falar, né? Assim, os pontos principais, né? Eu fui casada. Que é muito comum. Muito, bastante. Eu fui casada durante 12 anos e eu vivi um relacionamento abusivo com violência doméstica, todas as violências domésticas que existem, porque a violência doméstica não é só a física, né? Ela é a verbal, a emocional, a patrimonial, enfim. Passei por todas e quando eu tive a coragem de me divorciar, eu vivia muito bem materialmente, então aí já foi um ponto também que as pessoas não foram muito a favor, porque falavam como tu vai se separar, como é que você vai viver depois, né, aquela coisa toda. Então, para eu me separar, pedir o divórcio já foi um grande processo, que aí a gente pode falar em outro vídeo. Então, quando eu tive essa coragem de me separar, ele não aceitou muito bem. Então, eu passei por muitas coisas, assim, sequestro, arma na minha cabeça, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas acho que ajuda, né? Chantagens emocionais. Antes, quando eu passei por isso, a lei não estava como está hoje. Hoje ainda está um pouco mais protegida, mas ainda precisamos trabalhar mais, né, na questão da lei. E, enfim, eu passei por muita coisa. E ele, com poder aquisitivo, ia comprando todo mundo também ao meu redor. E ela tinha tudo para se fazer de vítima, né? E olha a diferença de vitimismo e protagonismo. O quanto muita gente hoje se faz de vítima e não consegue mudar a sua história. Você só vai conseguir mudar se você sair desse papel de vítima e entender que você é protagonista. Não importa, né, a gravidade da situação. Você pode, muitas vezes, nessa gravidade, né, nesse caos, que você encontra a sua maior força. E encontramos mesmo. E aí eu comecei a ficar doente, eu fui pra casa da minha mãe e comecei a ficar doente. Eu era uma pessoa extremamente saudável, treinava. Quais foram os sinais? O primeiro foi, eu tive um problema no meu braço, que ele travou, ele não mexia, então eu ia no especialista, depois foi as costas, aquela gripe que nunca passava, febre todas as noites, que não passava com remédio. Eu fui umas 2 vezes para pronto-socorro achando que eu estava infartando, uma pontada muito forte no peito, na cabeça. Então foram acontecendo vários sintomas e cada um eu ia em um especialista, em um médico, ninguém me diagnosticava, só diziam que eu estava com depressão, porque realmente eu estava naquele momento, né? Já estava com depressão. Com depressão, só que eu também não sabia que eu estava. Então eu cheguei a um ponto, foram 4 meses assim, tipo, tentando descobrir o que eu tinha e eu não melhorava. Até que no final eu estava já no quarto da minha mãe, na cama dela, porque ela que cuidava de mim. Não conseguia colocar uma roupa porque doía a minha pele. Eu estava de roupão, um coque na cabeça, eu não comia, eu não dormia. Eu tinha muita dor aí de abdominal. Então eu era um zumbi. E eu não estava mais aguentando, eu estava muito cansada, porque aí tinha toda a parte emocional, as chantagens, e ainda tinha o meu físico, que eu tinha que lidar com aquilo. Eu não tinha forças, na verdade, para sair da cama e lutar porque eu tinha que lutar, enfim. E aí um dia, tem pessoas que falam assim, que sentem cheiro da morte, que sentem quando estão indo embora, isso é muito real, eu senti que eu estava indo embora. Era metade de mim dentro e metade fora, na minha mãe, eu já senti. Mas do nada, assim. Do nada, e eu lembro, até vou abrir um jogo aqui, que eu lembro que eu olhei pro lado e a porta do quarto da minha mãe estava aberta, então eu vi lá longe, assim, tipo na cozinha, acho que era, não lembro onde, um calendário que tava a Ave Maria, sabe, a imagem da Ave Maria, ela tava chorando. Quando eu olhei para aquilo, parece que veio uma informação dentro de mim. Tipo, você realmente está muito doente, você está morrendo. E eu sentia que eu estava morrendo. Você falou isso pra alguém, pra tua mãe ou só? Eu chamei minha mãe na mesma hora e falei, mãe, senta aqui. Ela sentou e eu falei, mãe, eu quero que você seja muito forte. Tu vai ter que ser forte, mas eu estou indo embora. E eu preciso ir. Mãe, e na mesma época, Lari,
Isso eu acho que nem você sabe. Na mesma época... Eu já escutei 5 vezes a história, agora vai ser a 6ª, mas a cada vez que eu escuto é algo novo que eu ainda não sabia. O meu irmão do meio, nós somos em 3, ele estava internado por dependência química. Nossa. Então a gente ia vê-lo todo domingo. E eu não conseguia mais ir fazer visitas para ele. Ele começou a estranhar, né? Eu comecei a ficar muito doente. Então eu chamei minha mãe, pensa minha mãe, né? Com 2 filhos assim, né? E aí eu falei pra ela, mãe, eu preciso ir. Ela não olhou nos meus olhos, ela levantou imediatamente e falou, não, parou. Ela falou com meu padrasto, a gente já tinha ido em todos os médicos particulares, e o meu padrasto, assustado, falou, bom, a gente não levou ela ainda no UPA, né? Que é o pronto-socorro do SUS mesmo. E aí eles me levaram lá, foi numa quinta-feira, tava a filha do nosso prefeito da cidade lá, e ela quando me viu, não era pandemia nada ainda, né? Isso foi em 2014, quando ela me viu, ela colocou luva, máscara, ela me examinou e falou, ou você tá com uma hepatite, ou você está com uma leucemia, ou você está com HIV. Eu já tava com ínguas pelo corpo, né? Mais de 10 no pescoço, na virilha, na axila, hematomas, peteques, se eu não me engano, esse nome são pontinhos vermelhos, e eu não andava, eu tava muito debilitada, não andava mais, andava só assim com alguém me carregando, as minhas costas, eu já tava muito corcunda e febre. Em quanto tempo isso? Que começou a sentir os primeiros sintomas e foram até 4 meses. Porque 4 meses é pouco tempo, né? Pouco tempo pra, assim, qualquer interpretação de, pô, do nada eu não consigo mais andar, sinto que eu tô indo embora, sim. Como que a mente interpreta isso? E olha só que interessante hoje, né? Na época desse divórcio, tinha quantos anos? Eu tinha 33 anos. Nessa época, esse meu ex-companheiro, ele invadiu a casa da minha mãe 2 vezes. E uma vez que ele invadiu, eu lembro que eu tava dormindo já no quarto do meu irmão de tanto medo que eu tinha. Eu escutava a voz dele, eu não conseguia dormir, eu acordava com ele batendo na minha janela, na minha cabeça. Porque ele estava tão atrás de mim que eu acordava apavorada, eu não conseguia dormir. Mas ele invadiu? Ele invadiu, nesse dia ele invadiu. Saiu. Então eu estava dormindo já no quarto do meu irmão, eu não estava tão debilitada ainda, mas eu estava já ficando doente. E eu dormia lá porque eu tinha muito medo de ficar sozinha. Eu estava apavorada, eu tinha pânico, eu já adoecendo, né? E um dia que ele invadiu, eu lembro que eu peguei no sono assim bem ferrado e eu não escutei ele chegar. E aí o meu irmão me sacudiu e falou, Nê, fulano tá aí. Eu lembro que ele levantou meu irmão pra ir pra porta, porque ele já tava chutando a porta da sala da minha mãe. E ele ali pra defender, ele falou, vai pro quarto da mãe, chama a mãe. Eu não sentia minhas pernas, eu não andava, o meu corpo bloqueou totalmente. Eu não sentia o medo, minhas pernas. Olha só, o quanto emocional afeta o físico, porque vem um medo, né, um pavor, a pessoa tá ali, impacta, interfere no físico. Muito. E as doenças, né, boa parte, a maioria delas são psicossomática, né? Enfim, aí quando eu tive esse diagnóstico na quinta-feira, minha mãe ficou apavorada, eu também, na minha cabeça eu já sabia que era um câncer, eu já tinha toda a imagem assim minha na cabeça, tudo, eu já sabia, só que aquilo me assustou também, lógico. Era como se, não, isso não tá acontecendo comigo. E aí na sexta minha mãe conseguiu um outro médico particular pra gente ter certeza, e esse médico falou realmente que podia ser isso, mas podia ser mais 2 vírus, que era mais fácil de tratar. E pra eu saber, eu tinha que fazer um exame de sangue naquele dia pra eles saberem o que era mesmo. E eu fiz, e olha que loucura. Eu pensei, bom, eu tenho certeza que eu vou pro hospital. E eu sou muito vaidosa, e eu era mais vaidosa ainda. Eu não tava me cuidando. Eu falei, mãe, me leva pra fazer a unha. Ela, como assim? Como assim vou te levar pra fazer a unha, Vanessa? E eu disse, eu vou pro hospital, eu preciso estar bem comigo. E ela me levou pra me agradar ainda. E eu, com muita dificuldade, ainda fui fazer a unha. E nesse meio tempo que eu fui fazer a unha, tava uma prima minha com ela, e foi onde o médico ligou. E aí o médico disse, sua filha tá com leucemia e realmente ela tá morrendo, ela não vai passar dessa noite. A gente precisa interná-la pra gente manter ela viva, pra ajudar. E tu ouviu isso? Que não, minha mãe, que depois que eu soube, né? Isso era uma sexta-feira. A minha prima apareceu lá do nada, onde eu tava fazendo a unha, me pegou e aí começou. Então a minha mãe não olhava nos meus olhos, o mundo da minha mãe acelerou.
porque ela teve que pensar, teve que resolver tudo muito rápido, e o meu andou em câmera lenta. E aí eu fui internada no hospital da cidade, mas não tratam leucemia, mas para poderem me manter viva. E eu sempre falo, depois, né, o quanto eu era abençoada o tempo inteiro, até no meio dessa coisa toda, dessa loucura toda, né? Porque veio o médico certo, me deu a dosagem certa do remédio. Porque se fosse, porque assim, a médica depois falou, se desse alguma coisa errada, ou a mais ou a menos, aquilo também não ia aguentar o meu corpo, e, né? E eu comecei a ter muitas experiências espirituais já nesse final de semana, nesse hospital. E eu sou tão abençoada que a melhor amiga da minha melhor amiga na época era enfermeira e trabalhava no TMO, transplante de medula óssea, no hospital em Florianópolis. Então ela também deu um jeitinho assim de me encaixar para que eu entrasse na ala onde ela estava, para que ela cuidasse de mim. Então a gente conseguiu essa transferência, e aí eu fui na segunda-feira para Florianópolis. Quando eu cheguei lá, que já me internaram e começaram a colocar já as agulhas em mim, remédio e tal, eu lembro pouco, minha mãe que conta mais, que eu comecei a gritar e tirar tudo de mim e dizer: mãe, me leve pra casa. Eu vou morrer, então eu quero morrer em casa, eu não quero morrer no hospital. Tinha consciência do que estava falando? Tinha, porque eu tinha muito medo de agulha e eu nunca fui internada, nunca tive problema de saúde. Então eu falei: mãe, me leva pra casa, eu quero morrer em casa. É uma escolha minha. E eu falava muito brava com ela. E a minha mãe disse: enquanto seu coração bater, eu vou lutar por você. Eu não saio daqui sem você. Eu vou ser a primeira a entrar e a última a sair desse hospital. Mas eu vou lutar por ti. Tudo que tu fizer, que eu puder passar junto contigo, eu vou passar. Eu digo pra ela que ela me deu a vida 2 vezes. Porque quando eu nasci e quando eu fiquei doente, porque se ela tivesse me ouvido, tivesse feito a minha vontade, me levado para casa e tivesse me dado a bênção, eu teria ido embora, com certeza, com certeza. Mas ela não segurou por causa dela? Ela não deu, e ela falou não. E aí eu tive que ficar, porque eu já não respondia mais por mim, né? Então eu fiquei, eu não aceitava a doença, eu estava bem revoltada com aquilo. E eu lembro que eu escutava os pacientes se reunindo numa salinha de TV, rindo, brincando. E eu falava: gente, que ridículo, eles não sabem que a gente vai morrer, então tudo ali rindo. E eu ficava mal-humorada, tinha alguns pacientes tentavam se aproximar de mim, eu não deixava. Bem revoltada mesmo, não aceitava. Foi a fase da revolta, teve várias fases ali. Ainda só de não aceitação, não né? aceitação. E é bom a gente lembrar que tudo que a gente não aceita, não tem como mudar, não tem como fazer a mudança. A gente só muda aquilo que a gente aceita. Só muda, então assim, não importa o que você está vivendo, o que você está passando, para você fazer essa mudança, você tem que, primeira coisa, aceitar que aquilo está acontecendo. Aceitar. E aceitar de verdade. E aí eu fui pra fazer uma cirurgia para colocar um portocarte, porque eu era tão abençoada que uma das enfermeiras que cuidava de mim, ela percebeu que se colocasse esse portocarte ia me ajudar muito, porque eu era furada das 5 da manhã até as 11 da noite, eu sofria muito, chorava muito, eu me incomodei muito no hospital. E aí eu fui pra sala com o próprio médico, porque ela queria que o médico, não um aluno residente, né, que fizesse, porque era uma cirurgia muito prática e rápida para eles. E aí ela pediu pro próprio médico, Dr. Sinclair, se eu não me engano esse é o nome, e para fazer a cirurgia. Então aquele dia da cirurgia era numa terça-feira, algumas pessoas se reuniram na minha cidade e começaram a orar por mim, mais de 100 pessoas orando, e uma delas teve uma visão que eu ia ter um encontro com Jesus. E ela falou isso, né? E eu tinha algumas primas que estavam nesse grupo, na oração, só que até então eu não sabia de nada. Ninguém me ligou, ninguém falou comigo, porque ninguém tinha acesso a mim. Eu estava numa ala de isolamento, praticamente, né? E onde deixaram minha mãe ficar, porque pra gente se despedir mais, porque me deram um diagnóstico de 1 mês de vida. A quimio não ia fazer efeito e eu precisava de um transplante de medula óssea. Só que eu não tinha doador, eu fui para Banco Mundial, não tinha, meus irmãos não eram compatíveis o suficiente, eu precisava de 100%. Então deixaram minha mãe ficar comigo, sem poder, porque ali onde eu estava não tinha isso, mas só pra gente ter mais tempo juntas, né?
E aí, nesse dia da cirurgia, aí terça teve esse encontro, na quarta era minha cirurgia. Isso é uma perguntinha, chegou ao teu conhecimento que tu tinha só um mês de vida, tipo? Sim, só que eles não falavam claramente na minha frente, falavam tudo no corredor, ou chamava minha mãe, assim. e eu escutava. Então Qual eu tive a certeza reação? mesmo depois, né, depois do tratamento. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu sabia que eu ia morrer, então eu tava naquela fase assim de revolta e caramba, minha vida acabou. Eu tava me divorciando, perdi tudo materialmente, tudo, e tava passando por coisas horríveis e ainda perdi a saúde. Então assim, quando você tem saúde, você ainda tem forças para lutar, mas quando você perde tudo e a saúde, você luta com o quê? Com a mente. Com a mente. Olha que forte isso, com a mente. Tem tudo a mente ali. Só que até então eu não tinha esse conhecimento, então eu me achava muito fraca naquele momento e falei, bom, é isso que eu quero, porque eu tava sofrendo muito com dores físicas, eu fui ao extremo da minha dor física e da minha dor emocional. A dor física de gritar, como se os meus ossos estivessem quebrando, e a dor emocional de querer tirar, morrer. Eu só não pensava em como tirar a minha vida, mas eu pensava, eu preciso morrer para acabar isso. Tu queria acabar com tudo isso. Isso. Então todo dia quando eu acordava e abria os olhos, a primeira coisa que eu pensava é que saco eu tô viva. É forte isso, mas era o que eu pensava. Mais um dia pra aguentar. Mais um dia. Né? Até aí eu ficava pensando, será que eu vou morrer de manhã? Será que eu vou morrer à tarde? E eu não falava com Deus. Eu tava muito de mal com ele. Então quando eu falava com ele era, e aí? É pra hoje? Estão entendendo, gente? Ó, a fase da revolta ainda, mas logo vocês vão ver qual que é a próxima fase. E aí eu fui pra cirurgia, então a gente volta lá do portocarte, o catéter que eles colocam, que a gente fazia químio, o meu dava pra tirar sangue, então ia me facilitar bastante aí. Até porque eu não tinha mais nem veio, eu acho, no braço, né? E aí nesse dia da cirurgia eu fui de cadeira de rodas, a enfermeira me levou, e eu queria que ela entrasse nessa sala comigo, porque eu tava muito assustada. E eu falei pra ela, você vai entrar comigo? E ela, não, eu não posso entrar com você nessa sala. Essa sala é outra enfermeira que vai cuidar de você. E eu lembro que eu fiquei mais apavorada. Era um medo enorme lá dentro de mim. Era um medo que aqui, o medo, ele não deixava eu respirar. E a frequência do medo baixíssima. É muito baixa, ele não deixava eu respirar, aí já vinha a revolta, já vinha a não aceitação e o medo de tudo, de qualquer barulho, de dormir, de como eu ia morrer, de como... Como é que vai acontecer do nada, eu vou perder a consciência, não vou mais estar aqui. Exato, tanto é que eu deixei claro que se qualquer coisa que acontecesse comigo, de eu entrar em coma, de eu vegetar, qualquer coisa, eram pra me deixar cheirosa com o cabelo escovado. Sério? Sério, e foi o que eu falei, assim, tipo, me deixem sempre cheirosa com o cabelo escovado. E deixei algumas coisas lá também de informação pra minha mãe, né? Eu tinha uma sobrinha, hoje eu tenho 2, mas na época era uma pequenininha, então eu pensava muito nela, pensei em fazer cartões já de aniversário, de 15, 18 anos, de quando estivesse entrando na faculdade, eu pensei em tudo. Até na roupa que eu iria morrer, eu pensei. E aí, é que é uma coisa tão... é que as pessoas não conseguem muitas conversar sobre isso, né? Enfim, aí eu fui na quarta para essa cirurgia e eu lembro que quando a porta abriu, uma enfermeira veio sorridente me pegar e aí a porta fechou. Quando essa porta fechou, eu comecei a ter a experiência quase morte. Eu comecei a ouvir uma música que só eu ouvia, uma música meio que de meditação, de frequência Hertz, mas na época eu não sabia, né? E aí eu entrei nessa sala, a sala era tão linda, era tão limpa, era de um azul e um branco, assim, sabe? Que não existe, assim. E aí eu lembro que eu fui pra cirurgia, estava o médico, 2 enfermeiras e o anestesista. E eu, quando elas estavam me levantando pra colocar, deitada, eu tremia igual uma vara verde. E veio a voz atrás de mim e falou assim, você tá com medo? Aí eu olhei e era o médico. Eu disse assim, eu tô com muito medo. E ele falou, por isso que eu tô aqui. Então aquilo tudo já foi, acho que, da minha própria experiência, assim, sabe? E aí eu fui, apaguei. Foi onde eu comecei a ter a minha experiência quase morte, que hoje existe já documentários,
Esses dias eu tava vendo que tem até um podcast só sobre experiências com quase morte e tudo. E aí eu fui e comecei a ter essa experiência com quase morte. Eu conversei muito com uma pessoa que me falou o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. Eu não lembro da conversa em si, eu tenho a sensação e as informações. Isso numa experiência espiritual. Espiritual. E aí, o que eu lembro nitidamente foi quando realmente vem aquela luz e puxa, que todo mundo passa por essa experiência e vê essa luz, né? A luz começou a me puxar de volta e eu, teimosa, né? Não vou com a luz, eu vou ficar aqui onde eu tava. Então eu agarrei na mão da pessoa que tava comigo, só que essa pessoa, esse ser, ele tinha uma luz tão forte que eu não conseguia enxergar o rosto dele, de tão forte. E ele tava com uma manta branca, então eu via a manta, via os pés, né, via a luz, eu olhava pro rosto, eu não conseguia ver quem era. E eu agarrei na mão dessa pessoa. E aí, ao mesmo tempo que vinha a luz, vinha uma voz de um homem gritando meu nome, Vanessa, Vanessa. E eu agarrava e falava, por favor, eu não quero ir, eu quero ficar. Eu pedi pra ficar lá, porque lá eu não tinha dor, e eu tinha paz, que era tudo que eu queria, era paz. E eu falava, por favor, eu lembro que eu insisti muito, muito pra ficar, muito. E eu agarrava muito aquela mão. Disse pra ficar, não voltar pra terra, lugar, então. Não voltar pra luz. Não entrar nessa luz, porque eu sabia que se eu entrasse, eu estaria voltando pra cá, né, pra terra, pra essa dimensão onde a gente vive. E eu queria ficar lá onde eu tava, porque lá não tinha dor, eu tava bem, tava bom, e eu tinha paz, era uma paz incrível. E eu lembro que ele soltou a minha mão, apontou pra luz e falou, vá, porque você tem muito o que fazer. E aí eu lembro que eu passei por um túnel de luz muito rápido, voltei, quando eu voltei o médico tava gritando comigo, era o médico que gritava, Vanessa, Vanessa, porque ele fazia procedimentos pra eu voltar, né, que eu tava demorando pra voltar. E eu inconsciente ainda, voltando, eu estava sorrindo e não sabia. E no meu ouvido esquerdo tinha uma música muito alta, alguém cantando para mim. Então eu não escutava direito as enfermeiras. E uma enfermeira chegou bem perto de mim e falou, nossa, você demorou para voltar e volta sorrindo, com quem você estava? E eu sem pensar, porque eu ainda estava grogue, inconsciente, eu falei, eu estava com Jesus. E ela, você estava com Jesus? Aí ela olhou para outra enfermeira e falou, mas que bom que você voltou, né? E aí ela me colocou sentada, elas começaram a mexer em mim para eu ir voltando. E aí eu comecei a chorar, tudo que eu não tinha chorado. Eu chorei. E aí ela falou assim, ei, olha para mim, uma das enfermeiras. Ela tirou o avental, eu lembro que ela dobrou a camisa e falou assim, olha aqui para mim, ela tinha 80% do corpo queimado. E aí ela me contou rapidamente a experiência dela e falou assim, eu passei por isso e consegui, quem você pensa que é pra não conseguir? Tipo, foi mais um tapa. E tudo aquilo fazia parte da experiência que eu tinha que ter. E eu falei, mas eu tava ainda meia, né, assim, sem saber o que estava acontecendo. A outra enfermeira veio, me buscou, me levou pro quarto, tinham guardado um pedaço de bolo de chocolate pra mim, que era aniversário de um paciente. Quando era aniversário eles liberavam doces pra gente. E eu lembro que eu coloquei tudo pra fora também, porque eu fazia químio já, mas eu não tinha efeito colateral nenhum. A químio ela não fazia efeito no meu corpo e eu não tinha efeito colateral da químio. Eu fazia químio de 72 horas e eu não tinha efeito. Qual que era a explicação disso? Pra eles, que eu não tinha mais a cura. Então a químio não ia me curar, não ia me ajudar. Naquele momento eu tinha que fazer um transplante. Mas era o transplante que é solução. Era o transplante, só que eu não tinha doador. Então por protocolo eles tinham que ir pra químio. E eles tinham que ir achando a dose certa pra mim, porque aí a químio, o médico vai vendo, né, o protocolo, você, os seus exames, e ele vai montando ali. E serviu como cobaia? Eu servi como cobaia da minha médica. Até que eu deixar claro aqui que eu acho que esse protocolo tinha que se chamar Vanessa, né? Isso que ela usa até hoje para salvar muitas pessoas. E aí eu dormi, apaguei aquele dia e quando eu voltei só aceitando a minha cura. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Mudou, então mudou a fase, aceitou. Eu aceitei, eu comecei a aceitar. Então eu comecei a olhar para o lugar que eu estava como esse é o meu mundo hoje. É aqui que eu vivo. Então eu vou conhecer as pessoas que moram nele. E aí eu comecei a levantar, comecei a andar e comecei a conhecer os outros pacientes, a ouvir a história deles.
pacientes que estavam já há anos se tratando. Fui tentando entender, né, por que eu tinha que estar naquele mundo. Eu vivia num mundo tão glamouroso, de um mundo material tão farto, e que eu não era feliz, né, que eu não tinha paz, e fui parar dentro de um hospital com outros pacientes e eu tive que aprender a lidar com aquilo. E muitas pessoas ficam tentando entender o porquê das coisas, né? A gente, muitas vezes, o caminho é viver, porque as respostas, depois que tu aceita, vão aparecer, né? Tu vai entendendo no caminho. Eu queria muito entender, assim, eu queria muito saber o porquê. Porque assim, ó, na minha cabeça naquela época, eu não sou uma pessoa má, eu ajudei muitas pessoas, eu era geração saúde, eu cuidava do meu corpo, da minha alimentação, não fumava, não fumo, não bebo. Por quê, né? Por quê? Fica até aquela revolta, né? Por que Deus? Por que comigo? Por que as pessoas comigo, que não estão aceitando. Por que Deus? Por que está fazendo isso comigo? Isso, e até entender. Só que eu fui para um grande passo, que era a aceitação. Então, quando você aceita, você já entra tipo num momento que você só não quer entender o porquê. Você quer, mas você, não é só isso. É dizer, ok, eu tô aqui. Esse é meu mundo, então eu vou ver o que eu posso fazer aqui ao meu redor. E aí eu comecei a conhecer outros pacientes, a gente se ajudava, a gente ia. Eu comecei a ir para terapia ocupacional, que eu não ia. Era minha mãe que ia no meu lugar, eu não ia, revoltadíssima. E comecei. E aí que vem o segredo. As minhas químios vinham sempre com arquétipos, mas naquela época eu não sabia que eram arquétipos. A enfermeira desenhava borboleta, desenhava coração para mim na minha químio. Então quando ela vinha, eu ficava olhando aquela químio e ficava vendo cada gota entrar e eu ficava reprogramando a minha mente para que ela entrasse em cada célula e curasse as minhas células doentes. Quem entrasse o quê? Quem entrasse? A químio. A químio, sim. Porque ela entrava, então eu via ela descendo, tá, né? Então eu ficava imaginando e aí eu fechava os olhos, eu lembro que eu botava um fone, escutava meditação e começava a reprogramar a minha mente para aquilo. Eu fico arrepiada. Porque olhem a diferença de alguém que, tipo, tá lá e com certeza muita gente tem a consciência de que a químio, ao mesmo tempo que ajuda a curar, faz muito mal, né? Sim, porque ela vai para as células doentes, mas ela vai para as células saudáveis também. Sim, exatamente. Então tu acaba, né, tu tira as ruins do caso, mas tu tira as boas. E isso acaba, né, podendo fazer muito mal para a pessoa. Mas se a pessoa fica se ela visualiza isso, ela destrói muito mais, né? Tu realmente leva uma resposta. A intenção que tu coloca através do pensamento, né, através dessa visualização, provoca uma resposta diferente. Pode provocar uma resposta boa ou uma resposta ruim, dependendo da forma que tu está pensando. Tem muito estudo que mostra isso. É claro que são poucos, é claro que, gente, é muito mais, né, fácil dizer, ó, que tá ali comprovado pela ciência, isso, do que alguma coisa que alguém testou, alguém que fez e deu certo, mas não tem como explicar, mas acontece, gente. Nosso pensamento provoca uma resposta e pode alterar, inclusive, uma informação do DNA. Então, olha o poder que isso tem, só que olha o quão desafiador é. Eu fico me pensando, pô, tu já tá ali no hospital, já tá há dias, né? Quanto tempo tava nesse momento? Eu não lembro nesse exato momento, mas a minha primeira internação foi de quase 100 dias. 100 dias. Eu fiquei 1 ano no hospital, pouco tempo de intervalo em casa, 2, 3 dias em casa, voltava. No final, só que eu ficava 1 semana em casa. 100 dias, vamos supor, né? Aproximadamente. Mas foi menos, né? Pouco foi menos. Antes, Então foi antes. Eu não lembro exato, então mas foi antes, assim, sabe? Mas pelo menos 2 meses estava lá, uns 60 dias. Acho que um pouquinho menos. Pouco menos, uns 45 dias. Por aí. Uns 45 dias que tu já tá lá, já tá desgastada emocionalmente. Muito. E, tipo, ser positiva num dia bom é muito fácil, né? Tu acordar, ver o sol lindo, tu agradecer pela saúde, tu agradecer por, né, ter o que comer. Agora, tu ser positiva quando as pessoas estão dizendo que tu vai morrer. E principalmente quando pessoas vão lá se despedir de você. E ainda as pessoas indo se despedir. Algumas pessoas da minha família foram se despedir. Muitas amigas se afastaram de mim, não me procuraram. Amigos que saíram em casais comigo e com meu ex-companheiro
sumiram. Aquela ala que eu estava, tipo, a janela não abria, né? Então nós tínhamos um ambiente só, uma temperatura pra gente. Então eu não sentia mais o que era chuva, o que era sol, eu não sentia. E eu lembro que às vezes quando eu ia para perto da janela, eu tentava fechar os olhos, porque na minha janela dava para ver a árvore, que tinha uma árvore linda lá, e ela balançava muito. E eu lembro que eu fechava os olhos para tentar lembrar do cheiro da chuva, do vento. Eu olhava lá embaixo as pessoas caminhando com o cachorrinho, era tudo só o que eu queria naquele momento e eu não tinha. Então eu tive que realmente aceitar que a minha realidade era naquele quarto, naquela ala, e que eu ainda era muito abençoada por estar num bom lugar, né? Então olha só, sentir a gratidão, que é poderosa demais, ainda mesmo quando tá um caos. E esse é um grande segredo de tudo da sua vida. Se você ficar colocando sua atenção no que falta, você vai sempre ver alguma coisa que tá faltando. E aí você vai emanar falta, você vai atrair falta, você vai atrair coisas ruins. Agora, você vai se colocar num estado vibracional baixo. Agora, se você mesmo, na dificuldade, vê a gratidão, e sempre tem. Isso que eu falo, uma das técnicas que eu gosto muito de passar é essa. Tentou fazer tal coisa e não consegue ficar bem, para um pouco e observa algum motivo para agradecer. Algum motivo sempre tem. E foca nesses motivos que tu tem para agradecer. Tu vai mudar teu estado vibracional aos poucos. Sempre vai. Isso vale tanto, né, para situações mais extremas, como tá num hospital quase morrendo, mas que nem eu falo, é muito desafiador, né? Deve ter sido muito desafiador. É desafiador demais e assim, as coisas não faziam sentido. E eu não vou falar que eu fui positiva também o tempo inteiro, porque eu não fui, né? Eu tive altos e baixos, eu tive muita vontade de desistir, eu pedi alta quando minha mãe não estava no hospital, eu queria ir embora. Muitas coisas aconteceram, sabe? Muitas coisas. Eu ficaria aqui horas conversando contigo sobre o que aconteceu. Imagina, 1 ano dentro do hospital, eu vi gente morrendo com a mesma doença e eu perguntava por que eu não. Eu via pessoas indo pra UTI, sabe? E via as pessoas do teu lado, assim. E eu via, até os médicos viam que era muito diferente os efeitos colaterais. Tipo, eu enchei, engordei, perdi cabelo, só que eu comia. E geralmente quem faz químio nesse processo ali onde eu estava tinha muita dificuldade para comer. E eu comia muito bem, então tudo era um pouquinho diferente em mim, sabe? E aí às vezes eu também nem tentava pensar muito, né? Aí o mundo externo para mim não existia mais, o meu mundo ali era aquele ali era o meu mundo. Então eu comecei a fazer algo bom com o que eu tinha, né? Então tinham pessoas também que não desistiram de mim. Eu recebi muitas mensagens, muitas orações, a cidade inteira se moveu, cada um dentro da sua religião. E minha mãe fala até hoje que o que me curou também foram as orações, porque a oração ela tem uma energia muito grande, uma frequência altíssima. Né? Mas eu fico pensando, eu defendo muito que a oração tem muito poder. Eu sempre vi, né, cresci vendo minha mãe muitas vezes fazendo oração para uma amiga, um amigo, uma pessoa, né, que tava sempre pros outros. Eu ficava, mas por que faz? E depois eu ouvia ela dizendo que fulano se curou e muita gente tava orando. Eu sempre acreditei muito nisso. Mas ao mesmo tempo, eu vejo um lado de quando alguém tá doente e, tipo assim, tu compartilha com alguém e a pessoa sente pena de ti. Eu não vejo isso como uma energia boa. Parece que, sabe, tanto que eu vejo muitas pessoas que ficam doentes em silêncio, né? Não gostam de compartilhar, tô com tal coisa, porque senão um monte de gente fica sabendo e fica com esse dó muito grande e que acaba reverberando. Como é que tu vê isso? Assim, tu sentia isso? Que as pessoas ficavam com essa pena? Sim, as pessoas elas olhavam com muita pena. Eu lembro que um dia eu tive que sair do hospital para fazer um exame do coração em uma clínica. Então eu fui com a ambulância e tal, e onde eu fiquei nós tínhamos um uniformezinho, né? O nosso pijama, o roupão era tudo igual. E eu tava careca, só que eu tava super, tipo... Aquele dia eu tava assim, bem motivada, eu tava bem comigo mesma. Eu tinha feito um pouquinho de maquiagem que a minha médica tinha liberado. Eu botei um brinquinho. E nem nós fomos, minha mãe não pôde ir comigo. Então a enfermeira me acompanhou, eu e uma outra paciente. Só que eu, olhando esteticamente, fisicamente, eu era mais debilitada, né? E eu lembro que quando nós entramos na clínica, era em Florianópolis, a ambulância parou no centro. Eu achei que ela ia, tipo, no estacionamento da clínica, escondidinho. Não, foi bem no centro, no meio da rua. Quando a porta abriu da ambulância, a enfermeira me ajudando a sair,
a segurar. Eu olhei ao meu redor, tipo, a primeira vez que eu estava, tipo, em terra, né? Fora do hospital. Eu lembro que as pessoas passavam já olhando. E aquele olhar bem de... Tadinha, ela tá morrendo. E realmente eu tava morrendo, mas todo mundo tá morrendo o tempo inteiro. Todo dia a gente tá morrendo, né? E aí eu entrei na clínica, a clínica estava cheia, todo mundo olhou. A gente usava máscara, né? Não era pandemia, mas nós usávamos porque nós não passamos nada para as pessoas naquele momento. Eu não passava, mas as pessoas passavam para mim porque a minha imunidade estava bem baixa. Então eu usava máscara, então tudo já piorava, né? E aí eu entrei. E aí a enfermeira me deixou mais isolada, não no meio das pessoas da clínica mesmo, e me colocou num cantinho mais separado, mais reservado, e as pessoas ainda olhando discretamente, sabe, tentando... E eu lembro que tinham outros especialistas nessa clínica, e uma porta de uma sala abriu com um médico, que eu acho que era um nutricionista, um endócrino, alguma coisa assim, que saiu um casal da sala, e eles eram mais gordinhos. E aí o cara tava reclamando que não conseguia emagrecer, não sei o quê, e o médico olhando pra mim e o cara falando que é um problema. E ele bateu nas costas do paciente dele e falou assim, não, o problema é aquilo ali. E apontou pra mim. E aí o casal virou pra olhar pra mim. E quando eles me olharam, eles abaixaram a cabeça, não falaram mais nada, saíram. Aquilo veio pra mim como a pena e os olhares de fora, tipo, eu sou um problema. Eu acho que eu sou um problema. Realmente. Por que eu tô aqui? Já era pra eu ter morrido. Puf, caiu a minha motivação e eu achei que era realmente um problema. Como eu sou muito abençoada, eu entrei na sala que eu tinha que fazer o exame do coração e um médico, eu não lembro o nome dele, que me atendeu, estava com um sorriso tão lindo, assim, que a energia dele era tão alta, tão boa, que aquilo não tinha como não me contagiar. E ele foi brincando comigo para procurar o coração, para escutar, porque quando a gente tem leucemia, faz químio, o coração ele fica mais fraco, então tem que cuidar de tudo, né? E aí ele foi procurando e brincando. Eu lembro que ele brincou ainda do silicone, do portocarte que eu já tinha, que tava... Aí quando ele chegou no coração, ele falou, meu Deus, que coração forte que você tem, pra quem faz químio, pra quem tá com uma leucemia. E ele falou, você quer ouvir? E eu falei, quero. E eu lembro que ele botou bem alto. E naquela sala eu só escutava o som do meu coração. E era muito forte o som do meu coração, muito forte. E aí eu falei, cara, se meu coração tá batendo tão forte assim, eu não sou um problema. Eu não sou. Eu tenho forças ainda pra lutar. Aí eu saí de lá mais feliz. Então, os olhares é normal, é cultural, são crenças, mas pra quem tá do outro lado, machuca. Então, assim, como lidar com o paciente dando amor, visitando, estando do lado, dizendo, eu tô com você. Segurando na mão, dando o abraço, eu acredito em você, que é uma frase que eu uso muito, né? É isso, é amor, sabe? Você não precisa dizer, eu não queria que você tivesse, não precisa falar nada, mas você tá ali do lado e tentando ainda fazer o dia daquela pessoa ficar melhor, porque o dia dela não tá legal. E assim foi indo. Como é que foi, né, no momento, né, voltando ali um pouquinho, que tu tava reprogramando a célula, que tu imaginou, né, aqui, tu sentiu diferença no corpo? Senti, eu senti diferença e eu comecei a fazer o que me falaram lá na experiência quase morte, quando eu tive, que era pra eu fazer. Só que até então eu não tinha essa consciência, mas eu tinha informação dentro de mim. Então eu comecei a fazer, então eu reprogramava minha mente, porque as células, elas têm memória. Então eu comecei a trazer essa memória delas, né? E falar, peraí, nós não somos isso. Eu adoeci, eu me curo. Então eu comecei a falar isso pra mim, comecei a programar minha mente, eu meditava, Só que o principal também, Lari, foi a ressignificação. Eu ia dizer agora, que eu lembro que tu falou ontem, eu quero... Gente, foquem nesse ponto. Foquem nesse ponto. Você não precisa necessariamente estar num hospital para ver se você pode estar com algum problema hoje de saúde, não sabe de onde vem. Foca nisso, gente, que é a parte emocional que muitas vezes hoje está bloqueando sua vida, está te trazendo alguns problemas. Não importa mesmo o que você esteja passando, né? Porque a gente não precisa estar no extremo. E às vezes o que você está passando é o seu extremo, né? Então não importa o que está acontecendo.
o segredo de tudo. Hoje eu falo com muita propriedade, porque depois eu fui estudar tudo isso. Eu estudei física quântica, neurociência, constelação familiar, para entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido comigo. Então eu falo com muita propriedade, o segredo de tudo, de qualquer mudança da sua vida é o significado. Porque a mente, ela não sabe o que é real e o que não é. Então tudo que você fala para ela, tudo que você traz de significado, ela toma como real. Então se você dá um significado ruim para uma coisa, porque pode acontecer a mesma coisa comigo e com você, mas a gente pode dar significados diferentes. Pode ser que eu leve na boa e pode ser que você fique muito chateado. O significado que você dá àquilo, a mente pega. O significado que você está dando àquilo está gerando uma emoção, um sentimento. Qual é a emoção que aquilo está me gerando? De raiva, de tristeza, de não aceitação, de revolta. O que vai para minha corrente sanguínea, para o meu sistema nervoso do corpo inteiro, né? É isso. E isso é uma frequência muito baixa. Então o corpo começa a vibrar numa frequência baixa. As células começam a vibrar numa frequência baixa. E a sua realidade vira aquilo. Escala das emoções, deixa eu colocar aqui na tela. Você tá na culpa, na vergonha, no medo, tudo isso que são as emoções que às vezes de um acontecimento levou para consigo, né? Ai, a pessoa que se culpa muito por ter feito alguma coisa, né? E se culpa, ou então se faz, né, de vítima, porque o outro fez isso, então você tá vibrando aqui, isso vai impactar. É a frequência, tudo nesse mundo é energia, gente. Tudo isso aqui é energia, só que energia condensada, e tudo é nós também. Então, os nossos sentimentos também, nossas emoções também, tudo isso provoca uma resposta na gente. Então, a partir do momento que toma consciência disso, né, um exemplo claro disso é o Ho'oponopono lá do médico havaiano que fez aquilo lá, né, e aquele mantra, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato, que trouxe a cura para aquelas pessoas. Então, começou a ressignificar algumas coisas que tu viveu. Eu tive que ressignificar porque eu ainda guardava muita mágoa, né, do meu ex-companheiro, das outras pessoas que me prejudicaram junto com ele. Mágoa. Água parada dentro de si. E pensa a frequência disso, né? E ele quis se aproximar também, enfim. Então eu tive que ressignificar eu e ele. O que aconteceu? As pessoas estavam me fazendo mal. Então eu tive que dar outro significado. E eu tirei dele a responsabilidade dos 100%, porque eu culpava ele. Mas aí eu falei, não, peraí, eu também tenho responsabilidade sobre isso, 50% é dele, mas os outros 50% da responsabilidade é minha. Porque inconscientemente ou conscientemente eu tomei a escolha de estar com ele, de viver aquilo, e eu fui muito feliz também com ele. Eu sou muito grata a ele por muitas coisas boas que eu também vivi e pelas ruins, porque eu digo até hoje que eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha vida, todas. Porque se não fosse elas, eu não seria a Vanessa que eu sou hoje. E a gente só aprende com outro ser humano. Então, o ser humano que a gente dita como ruim, negativo, eles são muito úteis pra gente. Tem uma frase que eu li assim, tem pessoas que vêm pra te fazer feliz, outras pra te machucar, outras pra te amar, outras pra te odiar, outras pra te deixar com raiva, outras pra te esculachar, outras pra isso, pra aquilo, e todas pra te tornar quem você nasceu pra ser. Porque é na dor que você evolui também. Exato. E tanto no amor quanto na dor, sabe? Tudo tem um significado e às vezes você tá só com coisas boas, você não trabalha algo que você precisa dentro de você. Então, não culpe assim os outros. Perceba que tudo, se você mudar agora o significado, tem um sentido por trás, que tá te ajudando na sua evolução. É porque tudo é uma escolha, né, Lari? E a gente acorda escolhendo o tempo inteiro, então a gente escolhe a hora que você vai acordar, se você vai trabalhar ou não, se você vai estudar, se você vai escovar os dentes, se você vai tomar café, o que você escolhe, você está escolhendo. Mesmo no automático ainda você está escolhendo. Toda escolha, ela tem uma consequência. Então tudo que acontece na sua vida não é Deus te castigando, como as pessoas falam. Ah, por que Deus me castigou, me deu uma leucemia, me deu aquele divórcio bagunçado? Poxa, eu nunca fiz mal pra ninguém, o que é isso, Deus? Está me castigando? Não, são consequências das escolhas que eu tomei lá atrás. Mesmo achando que eram escolhas boas, eu escolhi. E elas tiveram uma consequência, né? E essa foi a consequência. Então eu tenho que aprender a lidar com isso. Então quando eu entendi tudo isso, eu entrei em remissão no primeiro ciclo de químio, que para a ciência isso era impossível no meu estado. Ó, que impossível. Ó, que para a ciência seria impossível. Aí que entra, né? Isso aqui, assim, nem a ciência é exata. Voltando, porque o
vazamento estava cheio, aí a gente perdemos uns 10 minutos de vídeo, mas a gente retoma. Paramos onde a Vá falou que começou a se curar com a químio. Onde, como é que chama? Remissão? Remissão, eu entrei em remissão no primeiro ciclo de químio. Desculpa a ignorância, o que quer dizer entrar em remissão? É que as células elas já não estão mais se multiplicando da doença. É mais ou menos assim, sabe? Top. Eu também não sei te explicar direito. Mas assim, não, a doença ela não está mais indo pra frente. Ela parou. E todos os médicos diziam que isso era impossível. No primeiro ciclo de químio, naquele momento, naquele estado, era impossível pra ciência. Pra ciência era impossível. Agora, pra quem tem fé em Deus, pra quem acredita, é muito possível pra quem usa o poder da sua mente. Ela já tava lá reprogramando. É que é importante que vocês entendam que nem a ciência é exata. E quantos médicos vão lá, né? E quantas pessoas vão lá e dizem, não, isso não dá, isso é impossível, você tem tantos dias de vida. Pra Deus, tudo é possível. E milagres são feitos. E foi o que aconteceu. Ela começou então a se curar, né? A químio começou a fazer efeito. A químio começou a fazer efeito, mas eu não tinha meu doador ainda, mas fomos para o protocolo. Eu fiz protocolo dos Estados Unidos, da Europa, nenhum se encaixava. E a minha médica maravilhosa, até vou falar o nome dela, posso, porque ela é incrível. Claro. A doutora Iris, hematologista de Florianópolis. Até se você vai procurar ela, diga que foi eu. Ela é fantástica. Ela é meio brava, mas ela é fantástica, assim, como médica. Ela é incrível. E ela começou a montar, ela faz parte da Associação dos Hematologistas Brasileiros e tal. Então ela começou a montar um protocolo pra mim, em cima de mim, né? Então eu fui uma cobaia. Eu até acho que esse protocolo tinha que se chamar Vanessa, né? Mas, enfim, hoje esse protocolo tá lá ajudando outros pacientes, né? Isso foi escolhida, né? Lembra que eu falei? Jesus ama todos, mas poucos são os escolhidos. Não significa que eu ou outros sejamos melhores do que ninguém, porque não tem isso. Mas são escolhidos, sabe? A vida de José no Egito foi muito difícil. Ele foi passando por um desafio atrás do outro e ele falava muito com Deus, ele nunca perdeu a fé. E aí depois foi onde tudo de bom aconteceu com ele, e ele entendeu que aquilo tudo aconteceu com ele porque para ajudar algumas pessoas, para influenciar, para trazer história, como Jesus fazia, enfim. Não estou me comparando a eles de nenhuma maneira, mas existem as pessoas que precisam passar por alguns desafios para dizer para os outros, ei, não vai por aí, vai pelo outro caminho, né? E outra, olha que linda lua cheia. A gente tá aqui gravando a lua cheia aqui. Nossa, muito top. Às vezes a gente fica se questionando, por que eu tô passando por isso? O negócio, né, é super forte. E você tem que se sentir vitorioso, porque Deus só dá batalhas difíceis pra quem tem capacidade de encará-las. E assim, eu tive que lidar com muita coisa. São muitas coisas assim. Não é só um câncer, eram muitas coisas ao mesmo tempo. Divórcio, aconteceram muitas coisas horríveis comigo. Aí eu vivenciei outras coisas com outros pacientes, vendo, né? Eu nunca esqueço um dia em que eu acordei sangrando com um portocarte, tava mal. E eu chamei a enfermeira, as enfermeiras não vinham. E aí eu levantei e fui até a porta e entendi por que ninguém estava vindo, né? Foi algo assim, eu não lembro direito, mas o que mais me chocou foi que chegou um paciente de emergência e falaram para eu entrar tipo pro quarto, que eu tava na porta, né? E quando esse paciente passou, ele tava na maca, com todo mundo em cima, levando ele pro quarto, e ele olhou nos meus olhos e eu olhei nos olhos dele. E é como se ele me passasse uma mensagem, assim, sabe? Tipo, aquele momento eu peguei a palavra continua. Eu voltei pra minha cama e eu só escutava aquele aparelho que eles estavam tentando fazer ele voltar. E aí eu fui escutando aquele aparelho diminuindo. Pim, pim, e eu vi que ele estava indo embora. E aí eu lembro que eu fiz uma oração pra ele. É triste porque você assim, caramba, a gente tá com a mesma doença. Nós estávamos de igual para igual ali, todo mundo. Ele pensa, pô, ele tá indo, eu vou também. E eu pensava, por que não eu? Né? Por que todo mundo? Por que não eu? Então é uma confusão de sentimentos, é uma mistura de sentimentos, de crenças, né? E é uma loucura, Então o que vai te ajudar a aceitar e começar a se conhecer? E aí nesse tempo, né, que aconteceu também com a Vala, foi tendo vários desafios que talvez só lá que tu foi capaz, né, de entender
e enfrentar, que às vezes no extremo que a gente começa a perceber, né? Que um deles foi o medo. Conta mais do medo, né? Que tinha da agulha. Sim, porque aí eu tive que aprender a lidar com os outros medos, né? Também, que pra mim estavam muito grandes, porque tudo que a gente foca cresce, né? Então uma coisinha pequena vira um monstro nessa cabeça. Então eu tive que aprender a lidar com outros medos, como o da agulha. Eu tinha muito, mas muito medo. Eu tinha pavor das agulhas. Tinha uns horários que passavam os carrinhos no corredor, e quando a gente ouvia o barulho do carrinho, a gente sabia que eram os procedimentos mais invasivos, né? Como um mielograma, ou era uma intratecal. Não era só uma injeçãozinha, porque aí vinha na bandeja. Então aquilo tudo assustava. Então eu já não dormia uma noite antes, pensando que no outro dia eu tinha que fazer um mielo. Aí tal hora a gente já escutava o carrinho vindo. Então era um filme de terror dentro da minha cabeça, né? Então eu me preparava para ter mais medo. Então eu falei, peraí, já que eu vou ficar aqui, a médica falou que eu vou ficar 3 anos em tratamento. Ela falou 3 anos? Depois que eu entrei em remissão, né? Era assim, a Vanessa tem 1 mês de vida, mas se viver são 3 anos mais ou menos aí se tratando. Onde eu achei que a minha vida tinha acabado mesmo, né? Porque 3 anos pra mim naquele momento era era uma eternidade. E 1 ano teve a sensação que durou quanto? Ai, muito. Pra mim foi muito ruim. Eu tive que aprender a lidar com o tempo, eu tive que ter resiliência, eu tive que ter paciência. Eu pedia muita alta, eu não suportava, eu não aguentava mais ficar no hospital. Aquilo me gerava mais ansiedade, me gerava mais crises, assim, sabe? De ansiedade, do pânico. Foi horrível, mas eu tive que lidar com esses medos. Um deles foi a agulha, né? Que eu era frada das 5 da manhã até as 11 da noite. Então eu tive que começar a olhar para esse medo que a gente estava falando. Quando a gente tem qualquer desafio na nossa vida, qualquer problema, a gente tem que olhar, e a gente não olha para isso. A gente quer fugir. Amanhã eu resolvo, ou vou viajar, ou deixa para lá, isso passa. Não vai passar, vai ficar guardado. As células têm memória. Vai ficar guardado em você. Então o bacana é você olhar. O que tá me assustando? Qual é o tamanho da sombra que tá me assustando, né? Sempre falo de encarar a dor no exercício, por exemplo. Você tá na prancha lá que parece... Aquele 1 minuto que você fica parece uma eternidade, né? A pessoa quer fugir da dor. Ou seja, sabe, tenta achar uma posição mais confortável. Nunca vou esquecer quando minha instrutora de yoga falou: não tenta fugir da dor, encare a dor. E eu lembro que eu tava lá, a gente, que na verdade no yoga a gente tinha que ficar 5 minutos, né? E eu falei, vou encarar isso aqui. Parecia que começou a doer menos, aquela dor muscular, assim, né? E muitas vezes é isso, quando você encara a dor, você vê que não é tanto assim, né? Você vê que, tipo, tua mente potencializa se você fica com medo. E eu nem imagino como é que é nessa situação. Eu tô falando do exercício físico, mas se a gente aplicar em tudo, com certeza a gente sente diferença. Então, no momento que tu começou a encarar também, como é que foi naquela realidade? Tu começou a sentir que amenizou? Muito, porque eu entendi, fugir disso eu não posso fugir, né? Eu tô aqui. Então eu tive que olhar pra esse medo. Então o que eu fazia? Eu tinha que fazer um mielograma, os residentes vinham, então eu comecei a olhar. Tá, eu tenho que fazer um mielograma, eles furam ossos, né, pra ver a medula e tal. Ou a intratecal, que era uma químio na espinha. O residente, ele erra mais. Na minha época lá comigo foi assim, não estou generalizando, porque eles estavam colocando em prática o que eles aprenderam, eles estavam aprendendo. Então ele errava mais, então eu sabia que ia ser mais dolorido. Porque cada vez que eles erravam, eu tinha que tomar mais uma anestesia, mais uma tentativa, era mais um furo diferente, sabe? E era mais sangue, era mais medo, e enfim. Então eu tive que começar a observar. Então com o residente eu sabia que eu tinha mais medo. Com o médico tal, eu sabia que era mais tranquilo porque ele não errava tanto, que ele acertava de primeira. Tinha uma médica que era fantástica, eu acho que ela fazia mágica. Ela fazia intratecal tão perfeito que você dizia, vai começar, e ela dizia, não, acabou. Era coisa perfeito. Boa, tem gente que tem uma mão mais leve, né? Nossa, era perfeito. Então assim, eu comecei a respirar fundo. Eu trabalhei a respiração, a primeira coisa para encarar esse medo, eu respirava. A respiração, gente, tem muito poder. Pra tudo, às vezes você tá... Que a gente respira muito errado, né? Eu sempre falo que a gente, ao longo do dia, o jeito certo de respirar é que nem um bebê, que respira pelo abdômen. E a gente desaprende a respirar ao longo da vida, a gente tem uma respiração muito curta, assim, ó. Essa respiração curta que causa ansiedade. E quando a gente tá no medo, a nossa respiração ela acelera, então, né? se você
seguido o princípio de primeiro mudar sua respiração, o medo, ele diminui. Acelera muito. E eu acho que traz mais medo e mais dor, lógico. Total. Então, a primeira coisa que eu fiz para encarar esses medos era a respiração. Respirei e comecei a observar os médicos. Quem fazia melhor, quem não fazia, quem era mais rápido, quem não era. Depois eu comecei a sentir a agulha, anestesia, a sentir a agulha. Então eu ficava etapa por etapa. Agora é anestesia. Agora ele vai passar o algodãozinho para anestesia. Agora ele vai colocar e aí, sentindo o mesmo, ferrinho. querer só fugir, né? Aonde é que o ferrinho vai, que dói, onde eu consigo segurar mais, se tá doendo mesmo ou não. E a comunicação, que é muito importante, né? Você se comunicar com o seu médico, com a pessoa que tá fazendo o procedimento. Vai mais pra cá. Isso, então foi assim que eu comecei a fazer. E até que eu descobri que tinha um médico lá que era o que eu preferia, e conversei com ele. E eu dizia que ele era o Dr. Fofo. E era ele sempre que fazia o meu exame, a intratecal. Então, assim, às vezes ele tava numa ala do hospital que ele nem podia ir pra minha ala, mas ele subia só pra fazer a intratecal em mim, sabe? Até que um dia eu fiz um mielograma com ele já no ambulatório. Eu fiz um mielograma que foi feito aqui. E ele sempre falava: Vanessa, vamos fazer no quadril, que é mais tranquilo. E eu, não, vamos aqui, porque eu já estava acostumada aqui, que a gente se acostuma, né? A gente fica no automático também. Esse dia doeu tanto quando ele puxou, porque parecia que estava tirando a minha alma junto. Eu levei um susto e a dor foi tão grande que eu levantei meus pés e os braços, acho que foi reflexo, assim, que tudo levantou, que ele levou um susto e minha mãe levou um susto também. Foi horrível aquele dia. Nunca mais ele fez mielograma em mim. Nossa. Eu acho que ele se assustou tanto aquele dia que ele nunca mais fez. Então, assim, eu tive que reprogramar o meu medo. E reprogramar o medo é olhar para ele. Porque as pessoas estão acostumadas a fugir do que estão sentindo. E autoconhecimento é isso. É você saber como você funciona para aprender a lidar com os seus sentimentos. Exato. Né? E quando a gente entende, poxa, tem pessoa que só foge, ela nunca vai solucionar. Agora, se você começa a ver para aquela sua questão, um medo, né? E você fala sobre isso com alguém, ou busca esse autoconhecimento, você está colocando luz no problema. Quando você coloca luz, né, porque a escuridão é a ausência de luz, então você dissolve a escuridão e você começa a atrair a solução daquele problema. E aí os caminhos se abrem para isso, você atrai isso. Então sempre coloque luz, sabe? Você pode conversar, você pode, sabe, fazer terapia, mas caso você não faça, buscar esse autoconhecimento dentro de você, porque a resposta tá sempre dentro de você. Sempre, tá tudo dentro de nós. Sabe por quê? Eu falo assim, as pessoas falam assim pra mim: Deus fez um milagre na sua vida. Eu digo: não, não foi não. Porque elas até se assustam quando eu falo isso. Mas eu digo assim, Deus, ele existe dentro de cada um de nós. Nós somos um pedaço e uma extensão dele. Ele é o criador, nós somos o co-criador. Ele é o macro, nós somos o micro. Mas nós fazemos parte disso, nós fazemos parte dessa criação dele, né? Então, sendo um pedaço dele, ele já nos deu todas as ferramentas para que a gente seja o nosso próprio milagre todos os dias. Por isso que as respostas estão dentro de nós. Por isso que quando Jesus dizia: não foi eu que te curei, foi a sua fé, ele estava dizendo: você se curou. Porque as ferramentas que eu tenho, você também tem. O que eu posso fazer, o que eu estou fazendo, você também pode fazer. Então, o impossível, ele pode se tornar possível. Tanto é que a física quântica já entrou com a experiência da dupla fenda, provando as infinitas possibilidades. Porque às vezes, quando a gente está no caos, a gente só olha uma saída, duas, ou às vezes a gente não olha nenhuma saída, tipo, não tem saída para mim, no meu caso lá, quando eu não aceitava. Mas existem infinitas possibilidades, porque alguém pode ligar, pode acontecer alguma coisa que você nem espera, mas para isso acontecer, você tem que estar nessa frequência também. E o primeiro passo é você olhar. Então, no momento que você olha, você cria essa possibilidade. Então, ela começa a existir para você. Exato. Agora, se você não via a cura, essa possibilidade não existia. E você não conseguia acessar aquele caminho. Que nem da dupla fenda, né? Poxa, se o observador consegue mudar o resultado lá. Então, a forma que tu observa muda a realidade. Muda a realidade, total. Muda a realidade. E no momento que tu começa a visualizar uma possibilidade de cura, tu tá acessando aquela frequência. E aí os caminhos para ir até a cura realmente se abrem, mas primeiro tu criou aqui. Assim... E isso jamais aconteceria se tu ficasse só
pensando, né, daquela fase de não aceitação que eu já, naquela época também, eu já tinha dito que eu ia morrer, eu queria, né? E tu tava piorando, né? E eu tava piorando, né? As químios nem faziam efeito, então assim... Olha isso, a gente nem fazia efeito naquela época. Nem fazia. E o bom de tudo é o final dessa história, né? Porque depois de 3 anos, apareceu meu doador 100% compatível. 3 anos? Depois de 3 anos. Mas não foi 1 ano que tu ficou? No hospital. Mais 2 anos em ambulatório. Eu tava em casa, mas eu tinha que ir toda semana. No começo eram 2 vezes, 3, depende de como eu tava. Depois 1 vez por semana, mas eu tinha que ir toda semana fazer químio. E aí o que aconteceu, gente? Agora, ó, na reta final... Apareceu meu doador 100% compatível, fora do país. Ele já estava sendo preparado para mim. A importância também de sermos doadores, né? Eu não posso mais, mas quem puder, eu digo aqui, se inscreva, por favor, vá num Hemosk mais perto, mais próximo da sua cidade e se cadastre, é bem tranquilo. Voltando, apareceu meu doador 100% compatível, ele estava sendo já preparado e eu tinha que ir para São Paulo, interior de São Paulo, Jaú, que é lá onde aconteceu o transplante de medula. E eu falei pra minha mãe, pra minha médica, falei pra todo mundo que eu não queria fazer o transplante. E aí minha mãe, por insistência, nossa, Vanessa, é um doador 100% compatível, né? Vamos e tal. Aí a gente foi, eu fiquei 1 semana lá. Essa 1 semana eu também tive muitas experiências espirituais, assim, muitas mesmo. E é incrível porque minha mãe não podia entrar comigo nas salas, então eu tive que fazer exames sozinha, tive que fazer muita coisa sozinha. Conheci muitas pessoas lá especiais. Os médicos queriam saber por que eu não ia fazer o transplante. Eu falei, olha, eu tô cansada, que eu tava muito cansada já. Que essa brincadeira cansa também, né? Eu tô muito cansada, eu perdi tudo materialmente, eu preciso viver, eu preciso recomeçar a minha vida. Eu teria que recomeçar ela totalmente, do zero, né? E eles falaram, Vanessa, a gente entende, mas a cura, você tá em remissão, mas a leucemia pode voltar. Então a cura é o transplante. E a gente achou um doador 100% compatível. E assim, Lari, só dava tempo de eu voltar para casa, aqui em Santa Catarina, pegar minhas coisas, levar, me internar. Eu ia ficar 1 ano no hospital, internada praticamente. A minha mãe já estava vendo um lugar para ficar, porque ela ia ficar lá comigo. E aí eu ia ter que ficar mais, quando eu voltasse, desse tudo certo, eu teria que ficar mais 1 ano em casa. Para quem recebe o transplante, não é tão simples, porque o transplante, às vezes, para dar certo, às vezes tem que dar muita complicação também. Na época, a irmã de uma amiga minha também teve uma leucemia, um outro tipo de leucemia. E a irmã delas, outra, era compatível 100%. Então ela fez o transplante bem antes de mim. E ela não aguentou, ela teve muitas complicações, muitas sequelas, ela não aguentou. O que é o pior do transplante, assim? É porque assim, a gente recebe uma medula de uma outra pessoa. Que o corpo estranha, né? Essa medula entrou no meu corpo, ela começa a fabricar tudo de novo. A medula, até assim, se você doou pra mim, você é O negativo, eu sou A positivo, eu começo a ter o mesmo sangue que o seu. Eu começo a ter um sangue O negativo, igual ao seu. Então até isso tudo entrar no meu corpo e começar a fazer essa produção, que aí agora eu não sei te explicar, né? Como funciona direito, às vezes dá umas complicações, umas rejeições, né? Imagina, sangue, leucemia no corpo inteiro. E enfim, eu não queria fazer. Então eu vi assim, a gente ia fazer um lanche no hospital, eu vi os médicos cochichando, olhando pra mim. Eu falei, bem, eu tô ferrada, já tava tudo marcado, o transplante, tudo. Porque eu ia ter que fazer uma químio pra zerar. Já tava marcado, então? Já tava tudo marcado, eu ia ter que fazer uma químio. E tu falava, não quero. Eu não quero. E tua mãe? Assim, minha mãe dizia, olha, a gente vai só pra ter certeza, porque eu preciso ouvir dos médicos, porque, Vanessa, é 100% compatível, né? Eu tava num banco mundial, não tinha doador. Mas era uma, tipo assim, era a tua intuição também te avisando que não era? A minha intuição, e eu tinha uma intuição muito forte dizendo, não vai fazer, tá tudo certo. E mesmo se tivesse que fazer, eu estava decidida a não fazer, era uma escolha minha naquele momento, eu tava muito consciente, muito. E o medo da minha mãe era eu não fazer e voltar, né? Sair da remissão, voltar, enfim. E aí, no último dia lá, era uma sexta-feira, eu lembro que eu entrei na sala, meus exames estavam todos na mesa e aí eu pensei, ferrou. E já estava tudo prontinho, tudo. E aí a médica falou, olha, Vanessa, a gente não sabe o que aconteceu com você. A gente nem poderia te dizer isso, mas você tem resultados de uma pessoa transplantada e depois de 2 anos, né? Então, querendo ou não, você tá transplantada.
resultado de uma pessoa transplantada sem ter sido transplantada. E aí, como que a ciência explica isso? E aí, céticos? E aí, pessoas que não acreditam no poder da mente, no poder da física quântica? Como que vocês explicam isso, né? Nós somos incríveis, né? Nós somos a física quântica. Tem algumas pessoas que falam que nós somos os deusinhos, né? Porque tem o Deus e o deusinho, que a gente faz o nosso próprio milagre. E a gente faz coisas. Nós somos o próprio milagre. A gente faz coisas incríveis na nossa vida. A gente só não faz e não consegue pelas nossas crenças, os nossos paradigmas e até mesmo por uma lealdade que nós temos aos antepassados, que aí a gente entra numa parte sistêmica que eu gosto muito também. Então a gente vem repetindo o padrão deles, né? Lá atrás. Mas eu quero também deixar uma coisa assim bem clara. A medicina é importante, né? Tá aí pra ser usada. Os médicos, né, estudaram. Também é uma criação, não, é um criador. Pensa assim, eu visualizo como um futuro que tem uma junção dos dois. Ia ser poderoso demais juntar os dois. Porque óbvio que foi essencial a medicina, essencial em tudo isso. Tudo. É essencial. Agora imagina unir os dois, sabe? A medicina com o poder da mente, sabe? Eu já visualizo um hospital que tem uma parte só, eu ia falar um hospital isso só pra agora. isso. Eu ia falar isso agora. Profissionais capacitados. Eu tenho um desejo, assim, de criar algo em relação a isso um dia, de tipo, só ter uma parte que dá pra trazer a cura, usando esse poder da mente. Imagina os pacientes se programando suas células, sabe? Explorando isso, trabalhando sua positividade, não sendo só refém, sabe? Assumindo o protagonismo e aplicando todos os princípios, sabe? Quantas pessoas não iam se curar mais? Sabe o que eu mais desejo? É que eu gostaria muito que existisse a matéria física quântica, inteligência emocional, inteligência financeira. Vai existir. Nas escolas. Vai existir. Pra começar lá atrás. E a pessoa já tem conhecimento. Eu fui conhecer bem depois da escola. As pessoas passam tanta coisa na escola que a gente não usa a vida inteira. E isso que a gente vai usar a vida inteira. E agora você imagina se a gente tivesse física quântica, porque, né, tem a física clássica, então a gente teria a física quântica, uma aula de inteligência emocional, inteligência financeira. Imagina o ser humano que ia sair dali, né? Muito mais preparado para a vida, com autoconhecimento, sabendo quem são, quem eu sou, até onde eu posso, o que eu não posso. Não iam adoecer tanto, não iam ser tão manipulados, né? Tão influenciados. Tem muito mais consciência. Porque tem muito mais coisa aí por trás também, né? Que a gente falou também antes. Então, assim, eu sempre falo, o seu impossível pode se tornar possível, sim, a partir do momento que você acreditar. Então não adianta eu e a Lari falar, a gente acredita em você, que é uma frase que eu amo, porque ela desperta algo muito bom, mas se você não acredita, não funciona. É você que tem que acreditar. Porque no fundo, Lari, nós estamos todos interligados, né? Há uma grande correlação. Tipo, ontem, né? Eu pensei na Amanda me chamou pro jantar aqui. Não, só contando essa história, o quanto que a gente tá conectado com o pensamento, né? Foi em janeiro, né, que a gente tava aqui, e a Vala contou toda essa história, eu falei, a gente vai gravar um vídeo. Só que a gente tá em abril? Oi, tudo bem? Abril, Páscoa. É que a gente foi, né, tá, beleza. Eu desde janeiro que eu não vinha pra cá. Aí eu vim pra cá, e aí ela pensou na minha irmã, e minha irmã, tipo, do nada também, né, vou chamar a Vanessa. E provavelmente essa transmissão, né, esse pensamento... Telepatia. Telepatia, isso acontece, comunica por pensamento. Chegou nela e a gente não sabe o porquê, sente vontade de chamar alguém. E também não é um acaso. A gente tá aqui, e aí eu falei... E tem a Sandrinha também, que eu pensei na Sandrinha uns dias antes e encontrei a Sandrinha também. Depois de anos. E aí ontem a gente tava aqui, né, e eu olhei, cara, eu vou gravar, a gente vai gravar amanhã. Porque eu não sei depois quando que eu volto. Eu vejo tudo como um sinal, né? Hoje é Páscoa, a gente já tá falando tanto de fé, né, de Deus, então tem tudo a ver. E aí eu falei, vamos gravar. E aí eu falei assim também, né, se a gente... Sabe, deixando de contar essa história, quantas pessoas tu ia estar deixando de... Sabe, quantas vidas não ia deixar de ser transformadas. A pessoa que tá aqui... Eu quero que você comente se isso fez sentido pra você em algum momento, se você tá passando por algo, qual parte mais te tocou dessa história. Realmente você não tá assistindo até ali. Se você assistiu até aqui, você é porque, né? tá longo, mas você precisa comentar, sabe? O quanto que isso te impactou e fez sentido pra você hoje. E aí a gente se comunica o tempo todo, né? Não existem coincidências. Eu sempre falo, não existem coincidências. Será que foi coincidência que fulano mandou mensagem, eu tava lá e chegou lá e aconteceu isso e aquilo? Não existem coincidências.
É verdade, não existem, né? E como é incrível esse mundo, né? E louco, né? Louco. Porque se a gente parar pra pensar o quanto a gente tem um poder gigantesco e a gente não usa. Não usa. Por isso que eu falo assim, ó, a gente tem que... E existe outro momento que a gente também nasce na nossa vida, quando a gente descobre esse poder e começa a usar a nosso favor. Que a gente pode usar esse poder, ele é usado às vezes inconscientemente, só que pra trazer coisas ruins, né? Então, a pessoa segue repetindo os padrões, ou visualiza coisas ruins acontecendo, as coisas ruins acontecem. Sim. A gente acorda muito no automático também. Mesmo escolhendo, como eu falei, a gente tá muito no automático. E esse automático vai levando você para um caminho que às vezes você até se pergunta, né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Eu não tô feliz, né? Ou tá faltando alguma coisa. Porque a pessoa tá muito no automático. Quando ela sai do automático, porque a gente age aí 98% inconsciente, né? No instinto. Aí a muitas pessoa coisas quer, a gente faz ganhar dinheiro, tá quer atingir alguma coisa na vida, mas 95% que é inconsciente tá comandando. Ali. Eu não acredito que eu sou capaz. Não, isso é errado. Isso. Não. A pessoa que quer um relacionamento, mas não acredita que só os homens não prestam. Então, isso que tá comandando a vida dela. E quando a gente traz mais o nosso consciente, quando a gente está dentro do consciente, a gente começa a tomar escolhas de outra forma, né? De formas e mais como estar no conscientes. consciente, eu sempre falo também que a respiração, né? A respiração faz você voltar pro agora. Né? Que o único momento que existe é o agora. A gente fica, sabe, futuro ou passado. Se você tá no passado, você vai criar mais do passado, repetir padrões. Você relembra uma memória ruim, você vai, tá cocriando mais daquilo. E se você tá só, sabe, o dia que eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Isso é muito ilusório. O dia que eu estiver em tal lugar, eu vou ser feliz. Imagina se tu ficasse lá, né? O dia só, vou agradecer o dia que eu estiver curada. Senão não ia acontecer. É uma ilusão. Você tem que... O que tu tá sentindo no agora é que vai criar o teu futuro. É o que tu vibra no agora. Se eu tô sentindo gratidão agora, eu vou atrair, né, situações que vão fazer com que eu sinta grata. Agora, essa projeção de só no futuro não existe. E sabe o que eu também trouxe assim pra minha vida, que naquela época eu não sentia o calor, o frio, né? E eu lembro que às vezes algumas enfermeiras entravam reclamando, hoje tá tão calor, tá tão quente. Ou elas reclamavam, nossa, eu peguei uma chuva, né? Cheguei molhada aqui. E eu falava assim, eu daria tudo pra sentir esse calor, daria tudo pra sentir essa chuva. A gente não dá tanta importância para as pequenas coisas. A gente fica muito magoado, a gente não ressignifica as coisas que acontecem. Eu não tô falando que não vai acontecer, não vão acontecer, vão sim. Nós somos seres humanos, estamos aqui numa experiência onde estamos aprendendo o tempo inteiro com o outro, né? E o outro vai reagir de outras formas. Vai te magoar, vai te machucar, vai te prejudicar. Então, se a gente não vai ressignificando, a gente vai guardando muita coisa. Aí a gente não perdoa, a gente fica magoado, a gente julga. E aí eu vou falar uma coisa, eu que estive tão perto da morte, né? A gente já tá na Páscoa. A vida passa tão rápido. Tão rápido pra gente se apegar a essas coisas. Então, assim, é hora de ressignificar tudo isso na sua vida, né? É perdoar, porque perdoar, as pessoas também não entendem muito o que é isso, né, Lari? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer, é só dar pro outro o que é do outro, é devolver pra ele. Devolver pra ele. E relembrar daquela situação sem sentir dor. Ressignificar. Mudar o significado de tudo. Então, quando você muda o significado, quando você libera o perdão, quando você para de julgar, principalmente, porque uma coisa é muito certa. Não existe o certo e o errado. Não existe. Existe a vida e o momento de cada um. Existe o nível de consciência de cada um. Isso não torna nós melhores ou piores um dos outros. Isso só tá dizendo que eu tô em um nível e você tá em outro. Então, o que eu faço hoje que acho certo pra mim, talvez você não vai achar que é certo pra você. Então, antes de julgar os outros, fique na pontinha do pé, olhe por trás dessa pessoa e lembre que ela tem uma história que ela carrega. E essa história só ela sabe o tamanho dessa dor, porque só ela que viveu aquilo, né? E aí vem dos antepassados, vem aquela parte toda sistêmica. Então, a gente, assim, vamos parar de julgar. Vamos parar de ficar com muito mimimi, né? É muito mimimi, é muito... não vamos falar com aquela lá, ou vamos falar... sabe, quem somos nós para ditar regras ou dizer o que é bom, o que não é pro outro? E às vezes é isso que bloqueia a vida, né? A prosperidade na vida de alguém. Total. Essa falta de perdão, a pessoa quer sucesso, mas não admira o sucesso do outro, né? Inveja, né?
sair dessa energia, né? Tudo é frequência. E mudar. Colocar e mudar. E aí, olha só, como mudar? Aceitar e ressignificar. Qual a mensagem final que tu deixa pra todo mundo hoje aqui, conforme toda a tua história, sabe? A mente, a fé. Olha, eu vou falar uma coisa até que eu já falei aqui, mas eu acho muito importante, que faz toda a diferença. É você entender que não existe o certo e o errado, existe a sua vida, o seu momento, o seu nível de consciência e tá tudo certo. Então para primeiro de se criticar e de se culpar. Pode parar por aí. Você não é vítima, você é protagonista. Se você está se comportando de outra maneira, é hora de mudar isso e vir como protagonista. Segundo, aceitação, né? A que eu já tinha falado, e depois ressignificar. Vanessa, o que eu vou ressignificar? O que te incomoda? Ah, mas o que me incomoda? Tudo me incomoda, Vanessa. O que mais te incomoda hoje? É o fulano? É uma situação? É o emprego? Vamos ressignificar. Existem N maneiras pra gente ressignificar, mas ressignificar é o quê? É dar outro significado para aquilo. Então existem várias técnicas que ajudam também, mas você dá outro significado para aquilo. Entende que aquilo é sobre o outro e não é sobre você, porque afinal de tudo, é tudo sobre a gente. Tudo sobre a gente. Pode ver, se você vem e me xinga ou briga comigo, eu fico magoada, não é sobre você, é sobre eu que fiquei magoada com você, porque eu dei esse significado a você. Então eu faço a minha vida virar um caos, um inferno, por uma coisa que veio externa. Então quando você vem e me machuca, briga comigo, bom, é sobre você, não é sobre mim. Não, e outra assim, às vezes, nossa, é porque o outro me ofendeu. Não, você se deixou ser ofendido. Ninguém tem o poder de fazer algo pra você. O outro só vai ver em você, só vai falar o que o coração dele tá cheio. Eu não sei o que você tá passando hoje na sua vida. Eu não sei se você tá num término de relacionamento, se tá passando por um relacionamento abusivo, né? Violência doméstica, tantas coisas hoje acontecendo no nosso mundo, um desemprego, doença, eu não sei o que você tá passando. Mas eu acredito que esse vídeo não é por acaso. Eu acredito que você tá aqui não é por acaso. É porque de alguma forma você se conectou comigo e com a Larissa nesse momento. E talvez você precise ouvir isso só para fortalecer o que já existe dentro de você. Então pense o seguinte: o seu impossível, ele pode se tornar possível sim, a partir do momento que você acreditar nele. Porque acreditar é ter fé, e ter fé é acreditar no que você não está vendo, né? Crer no invisível. No invisível. E assim, vamos parar com essa história que Deus está castigando, que Deus não olha para você, que você foi excluída. Não, você não foi excluída. Ou excluído, né? Porque se você tá aqui, Deus te quis muito, você foi muito programado para estar aqui. Então, e Ele já te deu todas as ferramentas para que você seja o seu próprio milagre. Então, se Ele te deu todas as ferramentas, olha o quão Ele é maravilhoso. Deus é amor, independente da sua religião. Ele é amor, ele é a energia maior, então ele só quer ver você feliz. E ele quer que você tenha o que ele já te deu, e é até bíblico isso, que a abundância e prosperidade para todos. Então a gente só tem que acessar o que é nosso, e para acessar a gente precisa acreditar. Então lembre-se, é psicossomático, é sistêmico, mas tudo muda quando a gente ressignifica as coisas, quando a gente aceita e quando a gente acredita. Essa palavra, ela é incrível. Acreditar. Eu tenho uma tatuagem que acredite em você. Você tem? Eu preciso gravar, tatuar, porque eu uso tanto essa frase. Usa. Então assim, tatua. Eu vou. Pela terceira vez, não gravou tudo, mas agora sim, é só pra finalizar oficialmente o vídeo. E a gente falar, então, novamente, aí, se você não tá vendo esse vídeo por acaso, né? Compartilha aí com um amigo, com uma amiga, né? Quando você ajuda o outro a prosperar, você tá ajudando você ajuda o outro a se curar, você tá ajudando na sua cura também. Então, muitas vezes você deixar de compartilhar isso com alguém, você vai estar deixando de ajudar alguém. Então, deixa o like, compartilha, sabe? Comente se esse vídeo te ajudou. E, novamente, acredite em você. Vai, última mensagem do dia. A que falou no último vídeo, a gente falou tanto, né, que nem lembro. Mas é isso, não é? Gente, eu acredito em você, mas você também tem que acreditar em você, e não se esqueça que o seu impossível pode se tornar possível quando você acredita, porque na verdade tudo é sobre você, não é sobre o outro. Então acredite, não deixe ninguém falar pra você o que você deve fazer, onde você deve estar, ou dar um diagnóstico pra você. E simplesmente acreditar nisso. Duvide, questione e acredite sempre na sua intuição, porque ela não falha. Não falhe, sua intuição é mais inteligente que a sua mente. Tenha fé e vá. Acredite, vá até o fim. E agora, nós conseguimos!